1,14. 1 Pedro 1,14. Pedro 1,14, que nos diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Bem, queridos, nós estamos estudando a primeira epístola do apóstolo Pedro, especialmente esse capítulo 1, algumas quartas-feiras. E nós vimos até aqui que o apóstolo Pedro, ele vai utilizar várias designações para os cristãos a quem ele está se dirigindo. Ele vai chamá-los, por exemplo, de peregrinos, de forasteiros, de regenerados, de eleitos. E hoje nós veremos que ele utiliza mais uma designação, que é a designação filhos da obediência. Então essas designações, elas serviram tanto para aqueles irmãos ali do primeiro século, como também para todos os crentes em todas as épocas. Veja, no verso 13, que foi o último verso que nós meditamos, Pedro, ele alertou os seus leitores para a necessidade de cingir o entendimento, de preparar o entendimento. Também alertou sobre o dever de ser sóbrio, de agir de forma prudente. Também alertou sobre o dever de esperar inteiramente na graça de Deus. Ou seja, nós devemos depositar toda a nossa esperança e confiança tão somente na graça do Senhor. E hoje, queridos, nós vamos perceber que Pedro prossegue falando sobre o modo de viver dos peregrinos, coisa que ele já está tratando aqui. E ele vai tratar sobre o fato de nós não mais nos amoldarmos à vida que anteriormente nós tínhamos. Então, aqui no verso 14 de 1 Pedro capítulo 1, ele vai dizer isto: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, o apóstolo Pedro, ele está aqui dizendo: olha, vocês, meus irmãos em Cristo, amados, eleitos, regenerados, peregrinos, vocês não devem fazer as coisas que vocês costumavam fazer no passado. No tempo em que vocês ainda não tinham sido regenerados, no tempo em que vocês ainda não eram cristãos. Então essa palavra, meus queridos, ela serve tanto para aqueles irmãos ali do primeiro século, como também serve para nós. Nós que também anteriormente vivíamos na ignorância. Vivíamos também na desobediência. Agora nós não estamos mais nesse modo de viver desobediente, poderemos dizer assim, porque agora também, como Pedro nos mostra aqui, nós somos filhos da obediência. E eu gostaria de olhar para esse versículo, tirando 3 verdades para a nossa meditação nesta quarta-feira. Primeiro, os forasteiros são filhos da obediência. O que é que significa ser filho da obediência? Quem são os filhos da obediência? Veja, na linguagem das Escrituras, ser filho de alguém significa que você é controlado por esse alguém. Claro, existe o sentido natural,
mas você vai encontrar nas Escrituras também esse sentido. Quando a palavra de Deus diz que você é filho de alguma coisa ou de alguém, é porque você está debaixo do controle daquilo ou daquela pessoa. Quando a Escritura usa a expressão filhos de alguma coisa, ela geralmente traz um genitivo de posse, de pertencimento. Significa que nós servimos aquilo que nos domina, nós obedecemos aquilo que nos controla. Por exemplo, como nós sabemos, Satanás, ele não teve filhos, mas na Escritura, os incrédulos são chamados de filhos de Satanás. Por quê? Porque Satanás domina sobre eles. Satanás os controla, os escraviza. Eles estão debaixo do poder de Satanás, eles vivem inclinados a fazer a vontade dele, a seguir as regras dele, aquilo que ele manda. Então, o incrédulo, ele é dominado, ele é controlado pelos princípios malignos. De modo, queridos, que eles são chamados de filhos da desobediência. E nós também éramos filhos da desobediência. Mas quem são os filhos da obediência? Bom, o texto nos ensina, o apóstolo Pedro nos diz aqui, que os filhos da obediência eram pessoas que antes não serviam a Cristo, mas agora estão servindo. Que antes não eram cristãos, mas agora eram cristãos. Que antes viviam mortos nos seus delitos e pecados, agora foram regenerados, foram vivificados e estão debaixo do domínio do Senhor Jesus Cristo. Que antes viviam nas trevas, mas que agora foram transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, esses crentes em Cristo Jesus, esses que passaram pelo novo nascimento, esses que foram feitos novas criaturas, eles são chamados na palavra de Deus de filhos da obediência. Você vai perceber quando você lê as Escrituras, esses contrastes, os filhos da luz, os filhos das trevas, os filhos de Satanás, os filhos de Deus, não é? Os filhos da desobediência, os filhos da obediência. Então, esses contrastes, meus queridos, eles ressaltam justamente quem são os filhos da obediência, quem são aqueles que realmente estão servindo a Cristo e quem não são. Quem são aqueles que servem ao diabo e aos seus propósitos. De modo, queridos, que Pedro vai falar aqui que os filhos da obediência, eles não deveriam se conformar às paixões antigas, ou seja, aquela antiga maneira de viver. E aí nós chegamos no nosso segundo ponto. Se os forasteiros são os filhos da obediência, em segundo lugar, os forasteiros anteriormente tinham sido filhos da desobediência. Veja só, percebam como Pedro vai deixar isso claro aqui na forma como ele traz esse versículo. Ele diz assim: como filhos da obediência que sois, vocês não podem fazer as coisas que anteriormente vocês faziam. Então essa palavra anteriormente remete justamente àquele período de tempo em que aqueles irmãos ainda não tinham sido convertidos. Eles ainda não eram filhos da obediência nessa época, quando eles ainda estavam mortos nos seus delitos e pecados, e consequentemente eles eram filhos da desobediência.
Paulo, ele vai fazer uso também dessa palavra que é traduzida aqui por anteriormente, quando ele diz lá na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 22, quanto ao trato passado, isto é, a maneira de vocês viverem anteriormente, vos despojeis das coisas antigas, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Então, ali em Efésios, Paulo está conclamando os irmãos para que eles, quanto ao trato passado, quanto àquela antiga forma de viver, aquele antigo comportamento que eles tinham, eles deixassem aquilo de lado. Antes, aquele era o modo de viver deles. Por quê? Porque eles viviam na desobediência. Então, para eles era algo muito natural fazer aquilo que desagradava ao Senhor. Então, nessa época, eles eram dominados pelos seus desejos pecaminosos. E Pedro vai dizer assim: antes vocês eram filhos da desobediência, agora vocês não são, agora vocês são filhos da obediência. Por conta disso, terceira verdade, os forasteiros tinham deveres como filhos da obediência, certo? Então, a primeira coisa que Pedro vai dizer aqui é: não vos amoldeis. A palavra amoldar-se significa tomar a forma, significa conformar-se, significa seguir um padrão. Essa palavra ela é importante e ela aparece apenas 2 vezes na Escritura. Ela aparece aqui e ela vai aparecer também lá em Romanos, capítulo 12, quando é dito lá: não vos conformeis com este século. É a mesma palavra, ou seja, não tome, não se amolde a esse século, não se amolde a esse mundo. Então, os filhos da obediência não deveriam se amoldar àqueles antigos padrões, aos padrões dos incrédulos, que são dominados por Satanás. Pedro aqui no texto diz: rompam, parem, não vivam mais como vocês viviam anteriormente. Pedro estava ali tratando com aqueles irmãos. Provavelmente ainda havia áreas na vida dele nas quais eles ainda viviam de acordo com os antigos padrões. E veja, meus queridos, isso de fato acontece, porque mesmo pessoas que se converteram, que estão na igreja, que estão servindo ao Senhor, pode haver áreas da vida delas que ainda estão amoldadas àquela antiga vida, aquela antiga forma de pensar mundana. E isso precisa ser de fato corrigido, porque afinal de contas agora nós somos filhos de Deus e nós não podemos nos amoldar a esses padrões vis, pecaminosos. Não devemos usar aquela linguagem do mundo, não devemos ter hábitos mundanos. Até as nossas vestes também precisam ser verificadas, as nossas imaginações, os nossos planos e projetos, os nossos pensamentos também não podem ser moldados por aquela antiga forma de enxergar a vida, de viver, de proceder, aquele padrão do qual já fomos libertos. E aí ele vai falar sobre 2 coisas. Os filhos da obediência não devem ter paixões antigas. É isso que Pedro vai dizer aqui no verso 14. Não, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente.
Então, os cristãos a quem o apóstolo Pedro está se dirigindo aqui, e nós também, obviamente, não é, eles deveriam abandonar aquele antigo modo de viver. Eles deveriam se divorciar do trato passado, da forma de viver passada, do modo de se comportar passado. Eles tinham que realmente se separar daquela forma antiga de procedimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai tratar também disso. Lá no capítulo 3, do verso 5 ao 7, ele vai dizer assim, preste bem atenção: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Então veja, esse é o modo de viver que você vai perceber que é o modo de viver mundano, mas que infelizmente você precisa estar alerta, porque há uma tendência da nossa carne, há uma tendência da nossa inclinação pecaminosa predominante de querer voltar a essas antigas práticas. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria, o amor ao dinheiro. Então, quantos cristãos que têm uma relação com o dinheiro extremamente complicada, mas acham que está tudo certo, está tudo ok, está tudo bem, porque isso não é um pecado que se percebe com muita frequência, mas é uma verdadeira idolatria quando se trata dessa questão financeira. E tantas outras áreas nas quais você vai perceber que, infelizmente, nós, enquanto cristãos, estamos nos amoldando aos padrões mundanos. E Pedro diz aqui que nós não podemos, que nós não devemos, porque agora nós somos filhos da obediência. Então, nós pertencemos a um novo modo de viver, e esse novo modo de viver é marcado pela obediência a Deus. Segundo, os filhos da obediência não podem ser ignorantes. Veja que Pedro diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, não é? No tempo em que vocês não conheciam a Deus, no tempo em que vocês não conheciam o Evangelho. Aí diz que ele está falando, certo? Que Pedro chama aqui de tempo da ignorância, na vossa ignorância. Então, todos nós éramos assim. Nenhum de nós nasceu entendendo as coisas espirituais. Todos nós nascemos cegos. E a palavra grega para ignorância é falta de conhecimento. É uma cegueira moral, é uma cegueira espiritual. Se no passado, antes de conhecer a Cristo, alguém chegasse para você e dissesse assim: olha, você precisa ser salvo, você ia perguntar: salvo de quê? Salvo de quê? Se eu não roubo, eu não mato, eu não pratico o que o pessoal por aí faz, e para que eu preciso ser salvo? De quê? Então, assim éramos nós. Vivíamos na ignorância, vivíamos na cegueira. Quanto
mais ignorante se é, menos você consegue se enxergar e ver o seu real estado, como Deus lhe vê. Então, não estou dizendo que os incrédulos não sejam inteligentes, não é isso. Mas a Escritura diz que eles são cegos para as coisas de Deus. Eles podem conhecer sobre muitas coisas, sobre as diversas matérias do nosso conhecimento, matemática, ciência, filosofia, seja o que for, mas para as coisas espirituais eles são cegos. Por isso que há necessidade de uma intervenção de Deus, uma iluminação no coração, na mente, para que se possa compreender salvificamente o Evangelho. Então, nós que somos filhos da obediência, nós já passamos dessa fase, nós vivíamos na ignorância, nós não vivemos mais. Mas, meus queridos, quando nós nos amoldamos às paixões que tínhamos anteriormente, nós agimos de forma ignorante. Agimos de maneira embrutecida. Agimos sem o discernimento necessário. Isso é fato. Então Pedro vai justamente trazer isso tudo aqui para nos mostrar. Olha, vocês agora são filhos da obediência. Antes vocês eram filhos da desobediência. Mas Cristo interviu, salvou vocês. E se antes o que predominava era a vida de desobediência, agora é a vida de obediência. Vocês são filhos da obediência, vocês pertencem à obediência, é isso que deve caracterizar vocês. E como filhos da obediência, vocês não mais devem viver como antes. Viver se amoldando às paixões mundanas, vivendo como se vocês fossem mundanos em determinadas áreas da vida de vocês, vivendo como se vocês fossem ignorantes às realidades espirituais, porque essa não é mais a realidade de vocês. Vocês agora são filhos da obediência. Eu gostaria então de trazer algumas aplicações para a gente refletir um pouco mais sobre esse versículo. Precisamos romper definitivamente com padrões antigos. Se somos filhos da obediência, não podemos mais andar como filhos da desobediência. Isso é bem claro nesse texto, não é? Isso significa que o cristão ele não pode continuar cultivando hábitos que pertenciam à sua antiga vida. A sua antiga vida sem Deus. Sejam vícios, práticas desonestas, linguagem imoral, prioridades egoístas, idolatrias. Mas assim, você vai encontrar pessoas dizendo assim, olha, mas pastor, eu sempre fui assim, eu sempre agi assim, eu sempre me comportei assim, eu sempre falei assim. Como se o seu passado determinasse o seu presente. Mas Pedro nos lembra, anteriormente éramos assim, agora não somos mais. O cristão, ele não pode se conformar àquela velha forma de proceder mundana na qual nós fomos muitas vezes criados. Então, cabe a nós, meus queridos, porque isso é um exercício individual. Quando a gente está falando aqui, não pensa nas outras pessoas, pense em você. Pense, será que existem áreas da minha vida que eu tenho amoldado conforme o padrão do mundo e não o padrão de Deus?
é hora, meus queridos, de nós rompermos definitivamente com esses padrões, confiando na graça de Deus. Precisamos romper com esses padrões antigos definitivamente. Segundo, substituir paixões antigas por novos desejos em Cristo. Isso também é fundamental. Não basta apenas você abandonar o pecado, é preciso você ter uma atitude correta. Não basta só você se despojar do velho homem, você tem que se revestir do novo homem. Efésios 4, 24. Então, se você antes tinha um linguajar torpe, então agora fale palavras que edificam. Se antes você roubava, agora não roube mais, antes trabalhe. Se antes você mentia, então agora fale a verdade. Se antes você vivia somente para si, então agora aprenda a amar a Deus e amar ao próximo. Então nós precisamos, meus queridos, entender isto, que velhos hábitos precisam ser deixados para trás, mas novos hábitos precisam ser adquiridos. Então, que possamos agir assim. Terceiro, lembrar sempre quem somos em Cristo. Veja, Pedro aqui, nesse versículo, ele diz assim, não vivam dessa forma. Não façam isso. Por quê? Porque agora vocês têm uma nova identidade. Vocês são filhos da obediência. Mas muitas vezes Satanás ele vai fazer com que você lembre da sua antiga forma de viver, da sua antiga identidade quando você ainda não era filho de Deus e filho da obediência, e vai justamente tentar você aqueles antigos padrões. Ele vai muitas vezes jogar na sua cara que você fez aquilo no passado, para gerar culpa no seu coração. Então, queridos, precisamos nos lembrar quem nós somos em Cristo Jesus. Agora nós pertencemos a Cristo, fomos regenerados, fomos convertidos, fomos justificados, fomos adotados por Deus em Cristo Jesus. E estamos agora vivendo no processo de santificação até a glorificação. Então, vivemos agora em obediência, não para sermos aceitos por Deus, mas porque já fomos aceitos. Essa é a nossa identidade em Cristo. E essa é a verdade que deve encher o nosso coração de encorajamento, de motivação, para vivermos uma nova vida, não marcada pela desobediência, mas pela obediência. Que Deus nos ajude nesse propósito. Amém.